Uma pergunta bastante recorrente no meu consultório é se após cirurgia de coluna o paciente vai poder voltar a andar em montanha-russa. E isso gera bastante desconforto e preocupação para os pais, principalmente, com receio, claro, de que a montanha-russa possa prejudicar a cirurgia do seu filho ou da sua filha. E nesse vídeo eu procuro explicar um pouquinho sobre quando é possível retornar e como isso varia de acordo com cada tipo de cirurgia na coluna vertebral. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e gravo esse vídeo hoje de férias. Então percebam que eu estou num lugar diferente, um lugar que inclusive tem parques de montanha-russa, e após sair ontem de uma delas com meus filhos, confesso que eu não sou o maior fã de montanha-russa, mas o pedido de um filho é muito difícil negar. Quem é pai aqui vai me entender. E saindo da montanha-russa, eu pensei que realmente essa pergunta faz muito sentido, principalmente porque as montanhas-russas evoluíram muito em velocidade, em aceleração. Então elas são mais rápidas, elas têm freadas mais rápidas também, tem momentos de queda livre praticamente, loopings e etc., que são movimentos que, claro, exigem bastante da coluna. Eu senti na própria pele que a coluna lombar, principalmente, ela se movimenta bastante durante a montanha-russa. Então, para responder isso daqui, o meu raciocínio ele vai basicamente na mesma linha da liberação dos pacientes que fazem exercício físico. Lembrando que é possível voltar a praticar praticamente todas as modalidades esportivas depois de uma cirurgia de coluna, independente de qual tipo de cirurgia seja feita. Olha o que eu estou falando. Pacientes atletas que competem, por exemplo, voltam a treinar em alto nível e a competir mesmo com uma cirurgia de coluna. Então andar em montanhas russas não foge muito desse raciocínio. A questão aqui é a seguinte, depende, em primeiro lugar, do tipo de cirurgia que foi feita. Então, existem cirurgias mais simples que cicatrizam mais rapidamente, como, por exemplo, as descompressões lombares. Então, quem tem hérnia de disco e foi submetido a uma descompressão, uma microdissectomia, ou uma dissectomia endoscópica, vai poder voltar a fazer esportes, mesmo de impacto, depois de aproximadamente 6 semanas. Então 6 semanas é o tempo mínimo para que o disco cicatrize, aquele defeito da parte de fora do disco que a gente não consegue fechar, cicatrize, e já tenha feito, por exemplo, um começo de uma reabilitação, uma fisioterapia, e o paciente se sente mais confortável, então com 6 semanas de uma descompressão lombar, a voltar ao exercício físico e, paralelamente, poderia então voltar a andar em parques com montanhas russas, por exemplo. Então essas são cirurgias bastante simples que cicatrizam rápido e permitem um rápido retorno às atividades mesmo de impacto. O segundo grupo é o grupo de quem teve uma artrodese, uma fusão, seja ela cervical ou lombar, e aqui eu coloco nesse grupo fusões menores, 1 ou 2 níveis, que são cirurgias que também cicatrizam um pouco mais rápido do que fusões mais longas, como o grupo da escoliose, que é o que me pergunta mais frequentemente, aliás, e eu deixei aqui por último para comentar um pouquinho mais em detalhe. Então, se você fez uma artrodese curta, então uma espondilolistese lombar, por exemplo, ou uma hérnia de disco cervical, foi feita uma artrodese, aqui o tempo é um pouco maior. E ele é justamente um pouco maior porque na artrodese deve haver a fusão óssea, e a fusão óssea demora um pouquinho mais de tempo. Então, para uma artrodese, antes de 3 meses, a gente costuma não negociar com o paciente tanto atividade de mais impacto quanto montanha-russa. Com 3 meses são feitos geralmente exames de imagem, então radiografia simples, ou se for necessário, tomografia computadorizada, e é o exame que vai mostrar se o osso colou, consolidou, se houve a fusão adequada. Então, havendo fusão adequada, com o paciente clinicamente bem, sem dor, depois de 3 meses, em geral, na minha opinião pessoal, costumo liberar os pacientes para esportes
progressivamente mais impacto. E se tudo for bem, a liberação completa é bem rápida e não precisa esperar muito mais tempo do que isso. E eu vejo um paralelo em relação à montanha-russa. Então, para quem teve uma fusão curta, com 3 meses, está consolidado, é possível voltar em algumas montanhas russas, e aqui eu deixaria as montanhas com menos impacto nesse primeiro período, né? E aí depois de 6 meses eu ficaria mais tranquilo para liberar para todo tipo de montanha russa. Então, entre 3 e 6 meses. Na escoliose, a coisa é um pouquinho diferente, né? Então, é uma cirurgia mais longa, com mais implantes, onde a artrodese é mais extensa, onde existe uma força de correção de uma deformidade que tem que ficar naquele lugar. E aqui a artrodese demora um pouco mais tempo para pegar, digamos assim. Então, dependendo da curva, curvas menores, por exemplo, torácica apenas, com 6 meses é possível que já exista uma boa fusão, e aqui é possível que a gente possa liberar para esportes um pouco mais com impacto e também algumas montanhas russas, né? Com 1 ano, certamente isso daqui já vai estar consolidado. Então, entre 6 meses e 1 ano, para curvas torácicas, me parece um tempo bastante razoável. Agora, curvas duplas, lombares, né, onde é feita a artrodese da torácica e da lombar, aqui eu recomendo um pouquinho mais de calma e de paciência, porque são curvas que às vezes demoram um pouco mais para consolidar, principalmente a lombar. Então, 1 ano me parece um tempo bastante seguro, estando bem, com 1 ano, raio-x bom, com sinais de consolidação, na minha opinião, você pode sair se divertir sem maiores problemas, sem maiores preocupações, tanto para você quanto para os seus pais, de que você não vai colocar a sua cirurgia em risco. Então esse é o vídeo de hoje, direto aqui das minhas férias, espero que tenha sido útil e nos vemos semana que vem.